Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e você está no canal MMC Investidor. No vídeo de hoje falaremos aqui mais uma vez da Petrobras. Petrobras foi notícia aí na última semana e vem sendo notícia aí quase todos os meses. Então o governo ali decidiu mexer na política de preços, então vamos comentar aqui um pouquinho. E no dia de ontem também recebi aqui um pouquinho de dividendos. Eu sou acionista da Petrobras, eu tenho só um pouquinho de ações, eu tive 2 lotes aí até pouco tempo atrás, eu vendi uma boa parte e fiquei somente com um pouquinho, basicamente 60 e poucas ações ali é o que eu tenho. Recebi um dividendo ontem, então vamos comentar aqui um pouquinho sobre Petrobras. Então, mas antes de mais nada, já peço a sua inscrição no canal, deixe seu like, seu comentário e ative o sininho ali para vocês não perderem nenhum vídeo que eu estarei trazendo aqui para vocês. O objetivo do canal é levar alguns conteúdos referentes à educação financeira, notícias, fatos relevantes aqui e mostrar para vocês que, assim como eu sou pequeno investidor, eu sou metalúrgico, então de uma forma não é fácil, mas eu consegui aí no decorrer aí dos últimos anos aí estar ingressando aí no mercado de ações e estar investindo um pouco de dinheiro. Então, meu objetivo aqui é mostrar para vocês que não é tão complicado assim, certo, gurizada? Então já vou direto lá uma notícia lá da Infomoney para vocês verem. Então aqui, ó, Petrobras anuncia nova política de preços de combustíveis. Confira os parâmetros. Então aqui, basicamente a notícia aqui foi na terça, no dia 16. Vou descer aqui para ler aqui o que realmente interessa. Então, Petrobras, o que muda na política de preços da Petrobras? Só nas duas primeiras linhas aqui, né, mais ou menos aqui para vocês entenderem. Segundo a Petrobras, os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida. Então, basicamente, pelo que eu entendi, né, lendo e resumindo ao máximo aqui para vocês, é que, por exemplo, hoje o petróleo está na casa dos $80, até eu acho que estava 78 essa semana. Então, ele chegou a bater lá na pandemia 120, mais de $120. Então, o que acontecia? Basicamente, disparou o petróleo e disparou dólar. E aí, o petróleo ficou caro e a empresa, como tem a política de preços internacionais ali, ela ia lá e repassava esses preços diretamente de imediato, né? O aumento era volátil lá na bomba, vamos dizer assim. Então, basicamente, o que o governo quer agora é simplesmente manter, né, os aumentos quando tiver, porém, se aumentou lá, por exemplo, 20%, ele não repassaria esses 20% de imediato, então repassaria no mês um pouquinho, no outro mês um pouquinho, para não, né, descarregar diretamente para a população e ocasionar uma inflação aí de imediato. Então, isso é o que o governo está dizendo, né? Se vai fazer, eu não sei. Isso é uma opinião pessoal minha. O que eu vejo que aconteceu agora? O governo anunciou essa medida e baixou 40 centavos. Porém, o último reajuste que a Petrobras havia feito estava lá nos $90 o preço do petróleo. Então caiu ali para 80. Então basicamente caiu os 10%, que foi o que o governo agora anunciou como redução de preços. Então basicamente o governo se aproveitou, né, do momento e fez um marketing para ele mesmo, né, para dizer que graças à mudança na política de preço, foi o motivo de estar caindo o preço, onde na verdade simplesmente o petróleo se desvalorizou e até mesmo o dólar ali caiu dos R$ 5 ali até os R$ 4,90 mais ou menos. Então, basicamente o governo pegou uma carona e fez um marketing para ele mesmo. Mas no futuro, para quem é acionista e para quem é consumidor, vamos dizer assim, de combustível, né? Basicamente todo mundo precisa de combustível, então o que eu vejo de diferença nessa parte? Eu vejo pelo seguinte, o governo ele mexe muito fácil quando está tudo lá em cima, né? Ele quer fazer, digamos assim, tentar ajudar a população, onde ao meu ver, mais uma vez a opinião minha, ele deveria, né, reduzir impostos, né? Então, se ele quisesse beneficiar a população e não mexer na empresa, porque o que pode acontecer? No Brasil, é muito complicado a história do dólar, por exemplo, nos anos 2000, o dólar era R$ 1,30, R$ 1,50, né? E hoje está R$ 5, então não tem como se produzir algo barato, né? Se a maioria das coisas que a empresa possui ou precisa, né, para estar extraindo lá o petróleo, tipo maquinário que tudo é preço em dólar, né? Então não é fácil para a empresa se o reajuste não vir a ocorrer. Por exemplo, hoje que está 80,
digamos que o dólar dispare e o petróleo também, poderá ocasionar o seguinte: se o governo não repassar esse reajuste, pode acontecer da empresa trabalhar no prejuízo, então lá na frente pode dar o problema para a população. Por quê? Porque a empresa poderá até mesmo deixar de existir. É lógico que é muito difícil isso acontecer, porque é a empresa do governo, então se a empresa ficar muito endividada, como já ficou lá em 2016, era a empresa mais endividada do planeta, então poderá acontecer, se acontecer, né, acontecesse do governo da empresa falir, ou praticamente falir, o governo poderia ir lá e imprimir dinheiro, né, para quitar essa dívida, né? O dinheiro ele tem que sair de algum lugar, então basicamente vai sair do bolso do contribuinte. Então o que eu vejo assim aqui, 50%, vou puxar aqui para vocês, da composição acionária aqui da Petrobras, 50% aqui é do grupo de controle. Então quem que é o controle? É o governo. Então 50,26% é do governo. Então muita gente falava que mas o dividendo da Petrobras é um absurdo, pagar tudo isso de dividendo. Realmente, não precisava ter pagado tudo. Só que, de todo esse dividendo que a empresa pagou, 50% foi para o próprio governo. Então, se ele quisesse fazer alguma coisa em prol da sociedade, ele poderia ter ido e feito algum programa social, né, e até mesmo criar ali um fundo para baixar o combustível. Ele fazendo essa nova política de preços aí, poderá, que eu falei, do petróleo, né, e o dólar disparar e ele não repassar esses aumentos aí, e a Petrobras trabalhar no prejuízo, e lá na frente a empresa vai precisar de dinheiro, e bem no fim quem vai pagar a conta é sempre o consumidor final, não tem jeito, né? Infelizmente na minha visão, essa manobra é meio que politiqueira, então não deveria ser feito dessa forma. É lógico que eu estou julgando com antecipação aqui. Poderá sim, né, o governo estar repassando os aumentos, que nem eu falei, o governo, a princípio, que ele quer fazer, ele não quer repassar a volatilidade em 100%, então, digamos, subiu 20%, lá ele vai lá e sobe 5%. Daqui a pouco começou a cair e ele continua, né, repassando os aumentos assim conforme o tempo. Então, começou a cair, ele vem reduzindo. Então, o problema é se o governo não repassar realmente os aumentos. Ninguém gosta, né? Eu não estou aqui dizendo que é bom pagar gasolina R$ 7, R$ 8, é péssimo. Mas o que eu gostaria que a galera e muita gente entendesse é que realmente ali no ano de 2020, 2021, 2022, ocorreu essa supervalorização do petróleo, as commodities, no geral, subiu muito. Um exemplo ali é minério de ferro, o soja, né, que na minha região é uma região forte em soja, tudo mais do que dobrou. Então, não tem como, no final, quem paga é o pobre, sempre é aquela população que tem menos condições. Se, no caso ali da Petrobras, o que eu teria medo como acionista da empresa seria o seguinte: ocorrer a disparada no petróleo e do dólar e o governo não repassar os aumentos. Então, que pode acontecer é da empresa trabalhar no prejuízo, né? E daí não sabemos por quanto tempo a empresa aguentaria trabalhar no prejuízo. Então, foi o que aconteceu lá em 2016, teve muitos casos também de corrupção, mas basicamente o que aconteceu foi isso, congelamento de preço de combustível e a empresa tendo que trabalhar sem ganhar dinheiro. Então, as dívidas foram se acumulando e ultrapassou a casa dos 900 milhões. Então, sobre os dividendos da Petrobras, aqui eu vou entrar ali no Status Invest. Aqui tem os indicadores aqui da empresa, aqui para vocês verem do porquê que as ações, né, após esse anúncio, um anúncio que não é bom para a empresa, não é bom para o acionista de maneira geral, mas o mercado, assim, as ações não caíram. Para vocês terem uma ideia, aqui foi no dia 16, né, as ações até subiram, mas depois meio que devolveu tudo e ficou meio que lateralizando aqui na última semana. Então, o mercado em si, ele já previa que isso ia acontecer. Então, ele simplesmente manteve ali a cotação mais ou menos no preço que está, porque se for ver os números que a empresa apresenta hoje em dia, são números assim estratosféricos, para vocês terem uma ideia. Então, o dividendo aqui pago nos últimos 12 meses foi de 63,87, né, com base no dia que eu estou gravando esse vídeo. Hoje eu estou gravando aqui no sábado, dia 20 hoje. Então, aqui, ó, o PL da empresa em 1,86. Isso aqui, em termos de indicadores fundamentalistas, a Petrobras é a empresa mais barata
do mundo, para vocês terem uma ideia. Eu não conheço nenhuma empresa que tem uns números assim tão baratos. Então, o valor patrimonial também por ação aqui está em 30, significa que a empresa está sendo negociada no valor patrimonial menor. Então, aqui está o 0,84, que é o PVP da Petrobras, e uma margem líquida aqui de 28,48%. Então, aqui os dividendos da Petrobras, no dia de ontem, que foi o dia 19, eu recebi aqui R$ 1,37 por ação. Então eu tenho ali 60 e poucas ações, deu praticamente 90, acho que deu 91, 92 reais, para vocês terem uma ideia. Então ainda tem um dividendo aqui para receber no dia 16/6 de 87 centavos, um dividendo aqui no dia 18/8 de 94 centavos e um dividendo aqui no dia 20 de setembro aqui de 94 centavos. Então temos mais 3 pagamentos ali a princípio, né, de dividendos. Então não sei se a empresa continuará pagando esse dividendo. Então o que eu imagino, e eu até torço, né, para que caia, né, o petróleo, porque a Petrobras anunciou que ela teria um pouco de lucro a partir dos $40 o barril do petróleo. Então acima disso a empresa consegue ter um lucro. Então, se subir demais, então eu teria medo como acionista da Petrobras, porque o governo não repassaria esse preço de imediato e talvez não repassaria nada. Então, estaria em cima da Petrobras fazendo politicagem, basicamente. Mas se o preço se manter de lado, por exemplo, e cair para 60, voltar para 80, 90, ficar mais ou menos oscilando nessa parte aí, o governo talvez ele não mexa tanto. O meu medo é simplesmente na disparada de dólar, principalmente dólar e valor de barril de petróleo. Eu acredito que se o petróleo ficar nessas cotações aí, poderá sim ainda, quem quiser comprar, e não é recomendação de compra nem de venda de Petrobras aqui, para vocês terem uma ideia, eu tenho só um pouquinho e vou manter essas Petrobras ali porque der e vier. Eu comprei lá no ano de 2021, comprei 2 lotes lá naquela época, né, 2, 3 anos atrás, e basicamente todo aquele valor que eu coloquei lá, eu recebi em forma de dividendos, de tanto dividendo que a empresa pagou. Se vocês forem analisar aqui, só para vocês verem aqui os pagamentos que teve. Aqui teve 2,93, para vocês terem uma ideia. Vamos pular aqui um pouco mais para trás aqui para vocês verem, ó. Chegou a pagar 3,36 aqui no dia 20/9. Então, o outro dividendo que é no dia 20/9, mas 2023 também vai ter pagamento. Vários pagamentos aqui, 2,19, 2,86. Isso só no ano de 2022, olha quanto pagamento a empresa fez. Tem mais aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Só em 2022 ela pagou mais R$16 de dividendos, então foi muito dividendo. Então eu recebi aí praticamente não, recebi já 100% daquilo que eu coloquei em dividendo, então não tenho por que eu vender as minhas ações nesse momento. O que eu tenho lá é o lucro, vamos dizer assim. Então eu estou ali para que deve é. Então, se cair meio que demais, aí sim eu posso considerar comprar. Então, o mercado com essa notícia aí da política de preço, ele ficou meio sem saber o que fazer, na verdade. E eu também aqui fiquei meio que temos que esperar aí os próximos balanços para entender aqui se, né, a empresa vai continuar tendo lucro ou não. Certo, gurizada? Então vou entrar lá para mostrar aqui o meu baita dividendo que eu recebi. Então só para mostrar para vocês aqui que eu falo, que eu estou mostrando para vocês, né? Então para não ficar aqui muito falando bobagem, né? Muita gente pode pensar que eu estou falando aqui para as paredes e não estou mostrando nada daquilo que eu falo. Eu recebi mesmo aqui no dia de ontem R$ 87,86 de dividendos da Petrobras. Aí teve isso daqui seria os dividendos e aqui é o JCP da Petrobras de 3,37. Então, somando os dois valores ali, deu R$90, R$91 praticamente, certo, gurizada? Então, é pouquinho, mas sempre ajuda, né? Ainda mais numa sexta-feira. Vai ficar ali na conta, né? A ideia do investidor é receber o dividendo e comprar, não precisa comprar a mesma empresa, pode comprar outra empresa, pode deixar em caixa para uma reserva de oportunidade. Então, a princípio está ali, não sei o que eu vou comprar agora. De imediato, tudo meio que subiu aí nos últimos tempos. A empresa que eu mais gostava de comprar era Banco do Brasil, então, mas também subiu bastante. Então, no preço que está hoje, eu também fico de fora. Certo, gurizada? O que eu quis trazer aqui para vocês seria isso, nova política de preços da Petrobras, que poderá beneficiar sim a população se o governo cumprir com aquilo que ele está falando, né? Então, não podemos quebrar uma empresa, né, na canetada, vamos dizer assim. Certo, gurizada? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. É um vídeo assim meio que
complexo aqui de entender. A maioria dos analistas que eu vi aí estão também um pouco receosos e um pouco meio perdidos na explicação aí. Ninguém entendeu direito, basicamente, o que vai acontecer com essa nova política de preços. Mas aquilo que eu falei para vocês, o meu medo é só se o petróleo e o dólar disparar, o governo poderá congelar esse preço e aí a empresa vai trabalhar no prejuízo e aí pode acontecer de quebrar a empresa mesmo. Mas esperamos que isso aí não aconteça. Certo, gurizada? Muito obrigado. Fique com Deus. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!